Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E nesse vídeo de hoje eu irei falar a respeito do egoísmo burro versus o egoísmo inteligente. E certa vez eu estava andando na rua, estava andando com a minha mãe, nós estávamos indo a pé ao mercado e aí nós nos deparamos com a seguinte cena: nós estávamos do lado contrário da pista, né, indo em frente, e aí na pista oposta havia um retorno. E então um carro ele entrou nesse retorno dessa pista e aí quando ele virou à esquerda, depois de repente ele virou à direita porque ele queria entrar nesse mercado. Só que aí o que aconteceu? O carro que vinha de frente na pista quase bateu nele. E aí eu peguei e falei com a minha mãe, falei, esse cara aqui, ele entrou errado, porque ele era para ele ter entrado, em vez dele ter entrado na faixa esquerda, era para ele ter entrado na faixa à direita, já que ele iria virar à direita para entrar no mercado depois que ele passou do entorno, né? Aí minha mãe pegou e falou, esses caras aqui não sabem dirigir. Então eu me lembrei dessa situação, né? Então eu estava conversando qualquer outra coisa com a minha mãe, e aí eu falei, um dos parâmetros que nós conseguimos enxergar quando um país ele é subdesenvolvido é essa cultura que as pessoas têm de não pensar no outro. Então eu rememorei essa situação. Eu falei, nessa situação, mãe, o que o cara deveria ter feito? Já que ele iria retornar e entrar à direita, a pista de retorno ela tem duas faixas, tem a faixa da esquerda e tem a faixa da direita. Quem está na faixa da esquerda é geralmente quem vai entrar e vai seguir em frente. E quem tem que entrar na faixa da direita tem que entrar, e geralmente ele vai entrar fazendo a curva aberta para ele já cair na faixa da direita, já que ele vai virar à direita para entrar num outro estabelecimento. Só que o que as pessoas fazem? As pessoas elas não se atentam a isso porque elas dirigem como se só tivesse elas na pista, né? E aí pode ocasionar um acidente. Então o que acontece? O cara ele já tem que antever o que ele vai fazer, ele já tem que falar, não, já que eu vou virar à direita aqui, ele já tem que entrar na faixa certa, só que não. E aí o que acontece? Às vezes, a pessoa que ela também está entrando à direita, ela, às vezes, eu já vi muito isso. Às vezes o cara ele vai fazer uma curva mais aberta porque ele vai entrar no estabelecimento à direita. Aí às vezes tem motoristas que eles ficam na direita, sendo que eles vão seguir em frente na pista, né? Ao invés deles, por exemplo, já entrarem na faixa certa. Aí eles ficam buzinando ao invés de mudar para outra faixa, já que eles só vão seguir em frente, eles não vão entrar no retorno para depois virar à direita. Então fica essa coisa. Eu falei, é muito comum você às vezes estar dirigindo e aí você vai fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de manobra. Então, para que você faça, você tem que esperar a pista esvaziar mais do que quando você simplesmente vai entrar para seguir em frente. Não sei se vocês estão conseguindo mentalizar essa situação, mas é muito comum, às vezes, o cara não vai fazer o que você vai fazer e ele fica buzinando como se você tivesse que entrar logo, por quê? Porque ele vai entrar para seguir em frente, só que ele não entrou na faixa esquerda. Então as pessoas dirigem completamente errado, elas não pensam no outro, elas têm uma incapacidade assim tremenda de ler as situações, ver que não, se o outro tá dirigindo assim é porque ele vai fazer tal coisa. As pessoas dirigem com pressa, dirigem estressadas e sobretudo elas dirigem apenas pensando nas suas próprias necessidades, não vendo a necessidade do outro. Então é muito comum às vezes também você ver no trânsito, às vezes um carro ele tá devagar, o que o motorista de trás ele faz? Ele buzina pro da frente porque ele acha que é ele que tá ocasionando a pausa no estranho. Aí eu pego e falo, não, quem tá ocasionando é o carro dali. Aí geralmente é um carro que tá dois dali na frente, aí os caras, é mesmo. Então assim, geralmente as pessoas elas não têm esse tipo de percepção, né? Elas dirigem apenas focado naquilo que elas merecem. Então assim, naquilo que elas precisam, né? Necessitam. Então, esse, na minha opinião, ele é um tipo de egoísmo burro. É um perfeito exemplo de egoísmo burro. Então, no trânsito você vê muito isso. Principalmente quando você está em... E isso explica muito do porquê um país é um país de terceiro mundo, né? Tipo aqui em Angola, onde eu tô, tipo no Brasil, esses países subdesenvolvidos, eles têm muito essa cultura da falta de gentileza coletiva quando você está em espaços públicos. Então, quando você, por exemplo, está em um país desenvolvido, tipo o Japão, as pessoas, elas não jogam lixo na rua. Por quê? Porque elas têm consciência de que isso vai afetar todo um ecossistema do qual outras pessoas também fazem parte. Então, as pessoas, elas têm essa cultura de não serem incômodas. Já as pessoas que elas estão em países mais pobres, elas têm uma cultura de não pensar no que o outro vai precisar e, sobretudo, elas estão cagando
para o que ela fizer que vai possivelmente incomodar outras pessoas. Então, esse é um tipo de egoísmo idiota, um egoísmo burro, é um egoísmo que vai ferir o direito de ir e vir das outras pessoas, vai ocasionar, inclusive, algum tipo de problema na vida das outras pessoas. Então, contextualizando aqui, o que seria um egoísmo burro? Todo cidadão, ele tem seus direitos e seus deveres. Então, uma das coisas, inclusive, que eu conversei com a minha mãe, é que um dos problemas da sociedade, isso inclusive é um dito, né, do professor Olavo de Carvalho, que ele falava muito isso, que o problema da sociedade é que as pessoas, elas se preocupam excessivamente com os seus direitos e não com os seus deveres. A partir do momento em que as pessoas se preocuparem somente com os seus deveres, você elimina a necessidade de direitos. Então, se eu, por exemplo, falar, eu sou um cidadão e eu tenho que estar em pleno exercício da minha cidadania, cumprindo primeiramente os meus deveres, automaticamente, se o outro também pensar, ele também está fazendo se cumprir o meu direito. Por quê? Porque você elimina uma discussão. A partir do momento em que você vai e se preocupa com os seus afazeres e com as suas obrigações. Você elimina a necessidade, inclusive, de dialogar e de perder tempo com o direito. Por quê? Porque todos estão ocupados fazendo seus deveres. É assim que um lugar se desenvolve muito mais prosperamente. Então, tendo em vista esse tipo de pensamento, é possível concluir que o egoísmo burro é todo aquele tipo de egoísmo que, de certa maneira, vai em desencontro com os seus deveres de cidadania. Então, se você, por exemplo, coloca uma outra pessoa em risco, a integridade de outra pessoa em risco, através de uma atitude egoísta sua, você não está cumprindo com seus papéis de cidadania. Agora, o egoísmo inteligente, ele é muito pelo contrário, ele é todo aquele egoísmo que ele não vai ferir de maneira alguma o exercício da cidadania do indivíduo e não vai necessariamente colocar a vida de outra pessoa em risco. Esse tipo de egoísmo, ele pode criar algum efeito em massa, no macro, se muitas pessoas aderirem a ele. Como, por exemplo, a questão do homem ser egoísta na questão de não ceder aí oportunidades de alpinismo social para mulheres, etc., de ele não entrar em relacionamento, não fazer parte de uma dinâmica onde ele simplesmente vai fazer transferência de renda, né, que é o casamento, que é essa questão do cara ser um cavalheiro. O homem, ele não é obrigado. Tá? Ele não é obrigado a ser cavalheiro, ele não é obrigado a ser gentil com pessoas que não se importam com ele. Então, esse tipo de egoísmo pode ser socialmente não aceito, porque a gente vive em uma sociedade que ela é ginocêntrica e tal qual ela sendo ginocêntrica, ela meio que vai obrigar o homem a fazer um papel, a participar de uma dinâmica onde ele é o único prejudicado, ele tem que trabalhar para os outros, tem que servir aos outros, e em prol de uma sociedade que não o valoriza, inclusive faz shame com ele toda hora, que o odeia e que não tá nem aí para ele. Então, basicamente, o egoísmo inteligente seria todo aquele tipo de egoísmo bastante discreto, que não necessariamente as outras pessoas precisam saber que ele tem, mas que ele pode praticar, ele vai ter benefício para si e ele não vai se expor socialmente. As pessoas não vão ver que ele é um cara... ele pode, inclusive, por exemplo, driblar essa questão. Por exemplo, se você for perguntado, pô, e quando é que você vai casar? Você não precisa falar para as outras pessoas que você despreza completamente essa questão de casamento, que você despreza completamente essa questão de você entrar nessa dinâmica aí de relacionamento com mulheres, né? Mas você pode adiar, falar que está pensando em primeiro se estruturar, jogar aquela conversa mole enquanto você, enfim, segue a tua vida tranquilamente. Entendeu? Então, o egoísmo inteligente, ele seria isso, ele seria aquele egoísmo que ele não fere as diretrizes sociais de cidadania, não coloca a vida de outras pessoas em risco, mas também te protege de entrar em roubada. Como, por exemplo, um dos egoísmos inteligentes que você faz é a omissão de socorro. Quando, por exemplo, você está em algum lugar, você fica sabendo que, sei lá, tem um casal aí que tá brigando, o cara tá sentando a porrada na mulher. O que você vai fazer? Você vai se intrometer? Não, você vai simplesmente se eximir da responsabilidade de se intrometer em uma situação onde você pode correr o risco. O que você pode fazer? Você pode chamar a polícia. Entretanto, muitos caras não seguem esse tipo de tática. Eles vão lá, eles querem bancar o herói, tipo aquele cara lá, né, que teve o rosto desfigurado porque ele foi querer bancar o valentão lá com os caras que estariam supostamente assediando, né, digníssimas aí em uma balada.
esse cara ele foi um completo idiota. Por quê? Porque existem seguranças para isso, existe polícia para intervir nesse tipo de situação, por mais que a lei não impeça que ele, como cidadão, ele vá lá e haja em favor de proteger o mais fraco numa situação. Então existem situações onde, por exemplo, você não pode negligenciar, porque segundo a lei, se você não fizer nada, você está sendo negligente. Entretanto, o egoísmo inteligente ele ensina o quê? Que se não houver como você, digamos assim, se prejudicar judicialmente, você pode praticar esse tipo de egoísmo, cara. De omitir-se de situações aonde você pode se prejudicar, entendeu? Uma delas é, por exemplo, eu lembro que teve uma situação aí de um taxista e socorreu, eu não sei se foi em 2023 ou se foi em 2024, agora me falha a memória, acho que foi em 2023. Aquele taxista lá em Minas Gerais, que ele acabou dando carona para uma digníssima e ela estava bêbada e ele foi lá, deixou ela perto da casa dela, bateu na porta, ninguém atendeu, ele deixou ela, ela ficou na rua e infelizmente ela acabou aí sofrendo abusos, né? Sexuais, enfim, ela foi estuprada. E aí o que aconteceu? Esse cara, ele respondeu, né? Ele foi processado, ele inclusive ia responder criminalmente pelo mesmo crime que os caras fizeram. Por quê? Porque ele deixou ela, foi abandono de incapaz, abandono de vulnerável, caiu em um artigo aí. Sendo que ele poderia muito bem ter se recusado, né, de praticar essa corrida. Então, um egoísmo inteligente seria ele evitar esse tipo de situação. Então, o egoísmo inteligente ele cai muito nisso, cai em você evitar. Por exemplo, se você sabe que você está em um lugar onde pode acontecer tal coisa, se você sabe que você tem uma vizinhança, onde você tem uma rua que pode acontecer tal coisa, onde mora, sei lá, um casal complicado, evita passar por lá. Então, é você evitar. Tanto é que até na própria contabilidade existe uma modalidade onde você pode legalmente evitar pagar imposto, que é o que? É você evitar determinadas atividades que ocasionem um imposto maior. Então, por exemplo, se você trabalha com mercadoria, o pessoal que trabalha em comércio faz muito isso, né? Se eles podem emitir tantas notas fiscais em um dia ou em um período, eles podem evitar, né, de lançar tantas notas fiscais em um período, esperar um pouco e às vezes lançar no mês seguinte, no exercício seguinte, para que eles não evitem de pagar uma taxação de imposto maior. Isso seria, se eu não me engano, tá? Eu estudei contabilidade já tem muito tempo, mas isso é elisão, se eu não me engano, é elisão fiscal, tá? Se não for esse nome, vocês me corrijam, mas eu acredito que seja isso, é elisão fiscal, é ilusão, alguma coisa assim. Então, o egoísmo inteligente ele seria isso, seria você praticar atitudes de evitar se colocar em situações onde pode gerar problemas. Você não escapa do problema, você evita o problema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido para alguma coisa. Escrevam o que vocês pensam sobre isso nos comentários e até a próxima.